Conforme a gente tinha combinado para este bloco, nós vamos falar sobre a pesquisa que o Norberto fez para a construção do livro França Equinocial e, ao mesmo tempo, falar sobre a exposição permanente. Norberto, como é que foi? O que é que te levou a fazer essa pesquisa? Você pesquisou só do Brasil? Você esteve em outros locais? Você visitou a França? Conta pra gente como é que foi isso. Assim, eu sempre vi que faltava para o Brasil cada vez se distancia, no meu entendimento, mais das letras, mais do que é bom, mais do conhecimento. As gerações mais antigas aproveitavam melhor o conhecimento. A gente tem Luiz da Câmara Cascudo falando maravilhas lá no Rio Grande do Norte, a gente tem Gilberto Freire escrevendo coisas fantásticas como Sobrados e Mocambos lá em Recife, falando dos holandeses, um grande momento do Brasil, o momento mais próspero do Brasil, talvez de todos os tempos. A gente tem pessoas escrevendo sobre o meu patrono, escrevendo sobre o Rio de Janeiro, Tasso Fragoso, e aqui também no Maranhão, Ribeiro do Amaral e tantos outros, falando coisas maravilhosas. E a gente foi se distanciando do conhecimento. Foi uma estratégia política de desviar o povo do conhecimento. Então a minha visão é exatamente essa. A gente precisa se voltar para o que é riqueza aqui. Porque para alguém levar as nossas riquezas, João Batista, precisa que primeiro esvazie aqui, para depois esvaziar no bolso. Então eu, de acordo com esse pensamento, comecei a trazer o que é bom, que é da nossa história. A França Equinocial, ela recebe muita paulada porque é um momento bonito. Se ela fosse um momento feio, alguma coisa, ela era prestigiada, mas era um momento bonito, bom para o povo. Ela foi um momento em que o povo foi bem tratado. A França Equinocial, o povo foi bem tratado. Então, tudo que é lei social no Brasil é difícil pegar. Lei de fila de banco, disso, daquilo, é difícil pegar. O que é lei fiscal, pega rapidinho, porque é para o governo arrecadar, é coisa desse tipo, então pega rapidinho. Então a gente tem que ser crítico. Esvaziaram a França Equinocial, que é um período lindo. Esvaziaram holandeses no Brasil. Esvaziaram as missões jesuíticas no Sul. Esvaziaram São Luís, Atenas brasileira. Foram esvaziando tudo que é tesouro da nossa cabeça. E eu vou no caminho inverso, jogando a riqueza novamente para cá. Pois é, então a gente começou a pesquisar dentro do Maranhão, dentro do Brasil, lá no Rio de Janeiro, viajei a Paraíba, que lá tem a Fortaleza de Santa Catarina, o Rio Grande do Norte, Fortaleza dos Fortes dos Santos Reis, que hoje é a Fortaleza dos Reis Magos, o Ceará, e tanto do Pará, o Forte do Castelo. Visitei vários estados do Brasil e visitei Portugal e principalmente a França. A França foi objeto de pesquisa bastante, ali no 2011 para 2012. A gente fez uma pesquisa muito interessante, trouxe várias imagens, descobri que o núcleo que fundou São Luís é pequeno, é ali no Poitou, região do Poitou, onde a terra natal de Daniel de Latouche. Praticamente todos eles, os graúdos, eram da mesma região, eram parentes. Às vezes você tem bem aqui o quadro ali atrás de François de Razilly, que é primo do cardeal Richelieu, o homem que criou a Sorbonne, que ajeitou as finanças da França, é primo dele, ele que botou o nome de São Luís, por isso que hoje nós somos ludovicenses. Ludovicense vem de Ludovico, que é Luís, o rei da França em latim. Foi ele que botou o nome na fortaleza, que se estendeu para toda a ilha. Então viajei para Lyon para ver o Museu Galo-Romano, viajei para Saint-Malo, Cancale, visitei cemitérios lá, buscando as personalidades que fundaram São Luís ou os seus descendentes. Fui no Père Lachaise atrás disso, fui no Montparnasse lá em Paris, visitei o Louvre, porque o Louvre tem um pedacinho da nossa história. Essa imagem aqui a gente tenta retratar o Louvre, que é exatamente as várias reuniões reais que aconteceram lá com a rainha Maria de Médici, o rei menino Luís XIII, o rei Henrique IV, que está aí já em memória, ele já tinha morrido, porque foi uma série de reuniões que a gente juntou em uma só para a concepção de São Luís. São Luís foi concebida a partir dessas reuniões no Louvre. São Luís nasceu no Louvre, é exatamente o nome desse quadro. Então, aqui a gente está mexendo com DNA. E a gente coloca o DNA, um pedaço do DNA do Brasil aqui nessa exposição. Essa riqueza toda aqui foi uma riqueza de 20 anos de trabalho formiguinha, um trabalho demorado que valeu a pena. Por conta disso, João Batista, eu já recebi
de uma entidade internacional lá no Rio de Janeiro, em Búzios. Recebi o prêmio, o troféu Monteiro Lobato, de melhores pesquisadores do país. Recebi também um prêmio de uma entidade internacional, de uma universidade da Albânia, me colocando como maior historiador do país por conta desse meu trabalho, que eu desenvolvo ainda o turismo no cemitério, que é outra coisa de alma, raiz, que a gente precisa redescobrir. Agora eu te pergunto, e o reconhecimento aqui no Maranhão? No Maranhão, eu acho que um dia vai chegar. Tomara que chegue em vida ainda, né? De certa forma, sim, mas bem modesto comparado com o pessoal lá fora. Eu lá em Paris, eu sou muito bem recebido por vários amigos, evidentemente. Até em Lisboa também tenho grandes amigos lá. Mas aqui no Maranhão é para se cumprir a profecia que está lá na Bíblia, né? O profeta não tem honra na sua casa, ele tem honra lá fora, aqui não. Eu fiz a palestra de abertura dos 400 anos de Bragança no Pará, primeira cidade fundada no Pará, muito antes de Belém, por Daniel de Latouche, inclusive. Dei palestra nos 400 anos de Rosário, aí já é um reconhecimento. Onde tem 400 anos, o Norberto está lá no meio, porque a gente se especializou em 400 anos. Olha, é melhor dizer que é um milagre de Deus, né? Eu falo em ciência, mas eu tenho que reconhecer o milagre de Deus, porque não tem recurso, não tem um incentivo público. Já teve, a prefeitura deu uma época um valorzinho, mas só por um período que ela contratou a exposição. Eu já recebi um valor também lá do governo do Pará, mas do governo do estado também, R$5.000 uma época, mas é muito pouco. Aqui tem mais de R$100.000 investido aqui. Você bota a pesquisa e tudo, vai muito mais além disso, né? Os quadros são de Rogério Martins, a maioria, 11, 12 são dele, que é o terceiro melhor artista plástico na espátula do Brasil, Rogério Martins. Então são quadros de muito valor. E uma peça de canhão dessa daqui é um dinheiro muito considerado, não é fácil, inclusive pensei em comprar lá na Europa, mas só que saía muito caro, e eu achei um louco que nem eu para abraçar a ideia e fazer essa peça de canhão bonita aqui, que tem as flores de lis que vocês estão vendo aí na filmagem. E o nome dele é João Batista? João Batista Amorim. João Batista Amorim, uma grande figura, um pescador, que eu perguntei: Amorim, você consegue fazer essa peça? Eu mostrei a imagem aqui, ele disse: eu consigo. Eu disse: tu consegue mesmo? Consigo. E ele conseguiu, e ficou bonito. A peça é elogiada por muita gente. É uma réplica, evidentemente, do início dos anos 1600. A família real, quando chegou no Brasil, ela trouxe o conhecimento. Dom João fez o quê? 1810, abertura dos portos às nações amigas. 1816, trouxe a missão Le Breton, a missão artística francesa, que trouxe o Museu Nacional, que trouxe a Escola Nacional de Belas Artes, que trouxe o Jardim Botânico, que trouxe o neoclassicismo, que era a arte nova, que sufocou o barroco aqui, mas era o que mais de novo existia na Europa. No ano seguinte, a família real trouxe mais quem? A missão científica austríaca de Spix e Martius, que rodou 14 mil quilômetros pelo Brasil, no lombo de animal, sem estrada, sem nada. Quando chegou aqui em São Luís, diz: nossa, é a quarta cidade do Brasil. Então, a família real foi buscar o que tinha de melhor. Quando a gente se abre para o mundo e traz o que tem de bom, não entregando nossos bens de graça, como eu percebo hoje, mas quando você tem uma relação honesta, justa, cordial e tudo mais, a gente cresce.